Mas agora o nosso assunto é a nova lei do inquilinato. Você mora de aluguel? Então vai gostar do nosso papo aqui, da nossa conversa com o advogado Taurino Araújo. Bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia, Daniel. Vem cá, eu soube que essa nova lei do inquilinato não está agradando quem mora de aluguel, porque parece que só beneficia os donos dos imóveis. O que é que mudou? Daniela, há um equívoco nessa constatação, que é o seguinte: a lei do inquilinato vai mudar principalmente quando se trata de aluguel ou locação não residencial. A mudança para a retomada por melhor preço, inclusive, é para locação não residencial. Ou seja, é aquele caso do comerciante que é locatário de um imóvel, ele tinha pela lei anterior direito a uma renovação imediata. Aí agora o que acontece? Havendo o melhor preço, aí já perde a questão do direito à indenização. Ah, quer dizer então que quem mora de aluguel residencialmente As regras continuam bastante semelhantes às anteriores. É só para comercial isso? Só para comercial. Agora você veja que a locação no modelo atual, ela é um negócio muito vantajoso. Vantajoso tanto para o locador quanto para o locatário. Principalmente quando o imóvel aumenta de faixa. O que acontece é o seguinte, é que como o locador tem interesse no aluguel, que muitas vezes até constitui uma renda para ele na aposentadoria, e o locatário tem interesse em permanecer, o que a lei visa corrigir são essas distorções que fariam com que uma pessoa, por exemplo, tendo uma proposta de melhor preço, ficasse aguardando anos e anos na justiça até ser julgado isso. Hoje já é permitido liminar, nesse caso. Agora o locador garante o locatário com uma caução. Ou seja, se aquilo não der certo, o locatário também, mesmo no residencial, ele não fica prejudicado. Mas então, de acordo com essa nova lei, se eu tenho um estabelecimento, um salão de beleza, que funciona no lugar, e eu sou dono daquele estabelecimento e tenho uma proposta melhor, eu, através de uma liminar, quanto tempo tem para aquela pessoa sair daquele local? Eu posso pedir... No caso é o seguinte, o locatário, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que cobrir a proposta de melhor preço. E aí, se houver qualquer fraude nesse assunto, ele também não fica prejudicado. Entendi. Então, realmente, para o locatário dos estabelecimentos comerciais não ficou muito bom não, né? Agora, Daniela, você deve olhar o seguinte, aqui no caso do locatário não residencial, ele não é hipossuficiente ou fraco como um locatário de imóvel residencial. Geralmente é uma coisa de comerciante para comerciante. A lei, inclusive, discute a questão dos shopping centers, que garante uma vida mais feliz e mais harmoniosa na cidade, com oferta de serviços, de produtos num só lugar. Então, nesse caso, tanto o comerciante, que é locatário do empreendimento, quanto o investidor, eles são pessoas fortes, são comerciantes. E aí é justo que a proposta transite mesmo em torno do melhor preço. E diga uma coisa, em relação ao IPTU, finalmente, de quem é a responsabilidade pelo pagamento do IPTU em relação a residências e a estabelecimentos comerciais? A obrigação do IPTU, os contratos rezam que é do locatário. Agora já existe entendimento dizendo que, na verdade, por ser obrigação ligada ao imóvel, isso aí poderia ser cobrado na justiça do locador, mesmo constando no contrato. Claro, porque se o imóvel pertence a ele, se é um bem dele, não seria lógico que o dono do apartamento pagasse? Mas a lógica da contratação é o seguinte, que enquanto o imóvel está alocado, ele usufrui, o locatário, dos ônus e dos bônus daquilo. Há até uma expressão latina que fala ibi cômoda, ubi cômoda, ou seja, quem suporta os ônus, suporta também os bônus. Ou seja, a locação é um bônus para o locatário e também haveria esse ônus de pagar os tributos, pagar a luz, a água, o condomínio. Porque tem condomínios que a água já vem separada também, né? A gente convidou o senhor porque a gente sabe que aqui no Brasil as pessoas têm grande dificuldade para comprar a sua casa própria, né? Para comprar a casa própria é uma luta, demora, porque nem todo mundo ganha o suficiente. E quando compra, compra parcelado. Então o aluguel é a vida, é o comum da maioria das pessoas. O que mais mudou nessa nova lei do inquilinato? Na verdade, Daniela, a lei tornou mais ágil o processo. Tornar mais ágil o processo, a princípio, favorece o locador. Mas nós também, em termos de lei do inquilinato, devemos nos reportar um pouco a história e ver como as coisas começaram. Até 1942 era muito vantajoso para um locador alugar. Depois de 42, no governo Vargas, aí houve uma proteção muito grande ao inquilino. Ou seja, as locações em valor baixo
prejudicavam o locador. Aí o que fez essa lei, que é anterior à de 1991, ela manteve tudo congelado. Mas o proveito disso foi um proveito temporário. Por quê? Porque logo depois aumentaram tudo. Aí é como diz o professor Washington Trindade, que é professor emérito da UFBA. Na verdade, a economia é a matéria-prima do direito. E essa relação de locação é uma coisa que claramente ela visa garantir o quê? A aposentadoria do locador. Hoje, por exemplo, alugar, eu digo, no sentido de locatário, já passou a ser uma coisa boa. Por exemplo, se você aluga um imóvel de padrão elevado, esse imóvel no máximo vai render ao locador 1% ou 0,5% do valor do bem. Isso para quem aluga é maravilhoso, porque se ele tivesse esse dinheiro, os juros que renderiam, aí no caso gera uma vantagem. Então o imóvel continua sendo um bom negócio. Eu acredito, tanto para o locador quanto para o locatário. Então, certamente a gente vai voltar a conversar em outra oportunidade aqui no Baianá sobre esse assunto. Obrigada, viu, doutor Taurino, que falou sobre a nova lei do inquilinato. Se quiser outras informações, acesse o site da TV Itapuã, que é o itapuãonline.com. Obrigada, doutor. Pode ficar aí sentado.